A primeira presidência da igreja disse: "Queridos jovens, nós o amamos e confiamos em vocês. Vocês estão realmente entre os espíritos escolhidos pelo Pai Celestial, enviados à Terra nesta época para fazer coisas importantes. Pode haver ocasiões em que não se sintam fortes ou capazes. Isso é normal. Especialmente nesses momentos, voltem-se para o Salvador. Ele é a força dos jovens." Quando pensamos em força, normalmente pensamos em alguém grande ou extraordinário. Mas as Escrituras nos ensinam algo diferente. Aprendemos que Deus, muitas vezes, escolhe pessoas que aos olhos do mundo são consideradas fracas ou incapazes. Alguns dos meus exemplos favoritos são Davi, os jovens guerreiros de Elamã, Mormon e Joseph Smith. Davi era apenas um jovem pastor quando derrotou Golias. Os jovens guerreiros de Elamã eram inexperientes, mas defenderam seu povo com fé e coragem. E Mormon tinha apenas 16 anos quando foi chamado. E Joseph Smith, o profeta da restauração, tinha apenas 14 anos quando entrou em um bosque com dúvidas em seu coração. E aquela oração iniciou a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Vou contar um segredo a vocês esta noite. Durante esses últimos anos, líderes e discípulos do Senhor ao redor do mundo todo têm declarado algo em comum: que estamos vivendo em uma das gerações de jovens mais valentes, fortes e espiritualmente preparados. Isso é incrível, não é? Saber que Deus, o ser mais glorioso de todo o universo, o nosso Pai Celestial, nos escolheu especialmente para estar na Terra neste momento. Entre tantos espíritos, nós jovens fomos escolhidos por Ele para viver agora. Mas isso não significa que nossa vida aqui será fácil. Ainda vamos enfrentar medos, desafios e dificuldades. E em meio a tudo isso, é normal que algumas preocupações se infiltrem em nosso coração. Às vezes, vamos pensar nos erros que cometemos, das vezes em que cedemos à tentação ou das coisas que gostaríamos de ter feito melhor. E é especialmente nesses momentos que devemos nos lembrar de algo muito importante. Creio que o Salvador Jesus Cristo gostaria que vocês vissem, sentissem e soubessem que Ele é a sua força, que com a ajuda dele não há limites para o que vocês podem realizar. Ele quer que vocês saibam que seu potencial é ilimitado. Ele quer que vocês vejam a si mesmo do modo que Ele os vê, e o modo que Ele os vê é muito diferente da maneira que o mundo vê. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar do show dos jovens e foi maravilhoso poder estar rodeada de jovens com tanto potencial, fé e coragem. Mas, acima de tudo, foi maravilhoso ver discípulos do Senhor entoando juntos o seguinte hino: "Somos como o exército de Elamã, na nossa infância aprendemos. Devemos ser fiéis missionários e ao mundo a verdade levar." Enquanto eu cantava essas palavras, eu pude sentir o amor e a confiança que o Pai Celestial tem em nós jovens para termos grandes responsabilidades nesta terra. É justamente por esse amor e esse cuidado que Ele tem por nós que Ele nos deu um guia seguro para estes dias, o livreto Força dos Jovens. Para muitas pessoas, este guia pode apenas parecer uma lista de tarefas ou regras, mas ele é muito mais do que isso. O livreto Força dos Jovens, ele nos ajuda a edificar um alicerce espiritual sólido, capaz de nos fortalecer a fazer escolhas corretas que nos levam à vida eterna. Ele também nos ajuda a fazer convênios sagrados no templo e a preparar-se para servir uma missão de tempo integral. O mais importante, ele nos ajuda a identificar as verdades eternas. Isso é tão importante porque o mundo de hoje está cheio de falsas narrativas que enfraquecem nossa fé e nos afastam do nosso Salvador. Hoje vou compartilhar apenas 2 falsas narrativas que o mundo mais prega. A primeira, os jovens de hoje são fracos espiritualmente. Eu vou ser bem sincera com vocês, quando eu escuto isso eu penso, o mundo realmente não conhece os jovens da Estaca Boa Viagem. Exemplo, Setúbal, Pina, Boa Viagem, Maçangana, Jardim Piedade e Piedade só tem gigante espiritual, não tem nenhum jovem fraco. Em um treinamento do CTM em Provo, o elder Ronnie A. Husband disse o seguinte: ele falou que essa é uma das falsas narrativas que o mundo mais prega, mas ele começa dizendo que atualmente existem mais de 110 mil missionários ao redor do mundo todo e que esse é o maior número de missionários já visto em todos os tempos. Então, pais, lembrem-se disso, os seus filhos eles foram escolhidos e preparados. Na seção 138 de Doutrina e Convênios diz o seguinte: observei que também estavam entre os grandes e nobres que foram escolhidos no princípio para serem governantes da Igreja de Deus. Mesmo antes de nascerem,
Eles, como muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalhar em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Falsa narrativa 2. Você precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Essa é uma narrativa muito comum no mundo de hoje, porque, às vezes, por cometermos erros, pensamos que não somos dignos do amor de Deus. E, aos poucos, Satanás tenta fazer com que pensemos que nunca seremos bons o suficiente. Mas isso não é verdade. O Salvador, ele nunca pediu para que nos tornássemos perfeitos sozinhos, mas ele disse: "Vinde a Cristo e sedes aperfeiçoados nele." Isso nos lembra que o aperfeiçoamento ele não vem de forma instantânea, mas sim por meio de Jesus Cristo, que somos fortalecidos e mudados pouco a pouco. O Salvador, ele nunca nos olha apenas para o que somos agora, e sim para o que podemos nos tornar por meio dele. Então, eu tenho certeza que se o Salvador estivesse aqui agora, ele diria a vocês: "Vocês são capazes, vocês podem edificar uma vida alegre, porque eu sou sua força, eu sou Jesus Cristo." O meu convite a vocês esta noite é que nunca permitam que as vozes do mundo sejam mais altas que a voz do próprio Salvador. Quando dúvidas vierem em seu coração, lembre-se de quem vocês realmente são, filhos e filhas amadas de um Pai Celestial amoroso. Presto meu testemunho que eu sei que com a ajuda de Cristo não há limites para o que nós podemos realizar. Eu sei que Ele é a nossa força. Em nome de Jesus Cristo, amém.